Boa noite. Você achou que estava melhor. As crises tinham diminuído, o corpo parecia descansar, o coração já não batia tão rápido. E então, sem aviso, a ansiedade voltou. Às vezes leve, às vezes intensa, mas o suficiente para fazer você acreditar que perdeu todo o progresso. É nesse momento que o medo volta a falar mais alto, e você começa a duvidar de si mesmo. Tudo o que conquistei foi em vão, você pensa. Mas não foi. A recaída emocional não é fracasso, é parte do processo. A mente humana não se cura de forma linear, ela caminha em círculos, se aproxima, se afasta, e volta. E cada volta, mesmo que pareça repetição, é na verdade uma nova camada de aprendizado. A recaída é o cérebro testando o que já aprendeu. É a vida te mostrando que o equilíbrio não é a ausência de desequilíbrio, é a capacidade de se reencontrar mesmo quando o chão balança. Recaídas emocionais não significam retrocesso. Elas fazem parte do processo natural de reestruturação cerebral. Quando você melhora, o cérebro começa a criar novas conexões, mas os caminhos antigos, aqueles marcados pela ansiedade e pelo medo, ainda estão lá. E basta um gatilho, uma lembrança, um momento de vulnerabilidade, para que esses circuitos antigos se reativem. É o cérebro tentando proteger você, mesmo que de forma desajustada. A neurociência explica que o que muda com o tempo não é o desaparecimento total dos sintomas, mas a sua capacidade de se regular diante deles. A recaída é um lembrete de que o processo continua. Não é um castigo, é uma parte natural da neuroplasticidade, o cérebro reaprendendo, testando, ajustando. A verdadeira transformação acontece quando você percebe que está tendo uma recaída, mas decide lidar com ela com mais calma, mais consciência, mais gentileza do que antes. Isso é evolução, não repetição. As recaídas acontecem por muitas razões, e entender isso é libertador. Às vezes o corpo está cansado, poucas horas de sono, alimentação desregulada, hormônios em desequilíbrio. Às vezes é o coração que pesa, um luto recente, uma decepção, um estresse acumulado. Outras vezes é a mente que se perde em suas próprias exigências. Você se cobra para estar sempre bem, para não sentir mais o que já sentiu, e essa pressão silenciosa cria tensão. O cérebro volta a acionar o modo alerta, e a ansiedade reaparece. Isso não é sinal de fraqueza, é biologia. A terapia de aceitação e compromisso ensina algo essencial. Quanto mais você tenta lutar contra o sintoma, mais ele cresce. A resistência alimenta a ansiedade. Aceitar, por outro lado, é o primeiro passo para desativá-la. Aceitar não é desistir, é dizer tudo bem, eu estou sentindo isso agora, mas isso não me define. Quando você muda sua relação com o sintoma, ele perde força. O que te prende não é a ansiedade em si, mas a guerra que você trava com ela. O maior perigo da recaída é a culpa. Quando a ansiedade volta, a mente ansiosa sofre duas vezes, pelo sintoma e pela vergonha de senti-lo. A culpa diz que você falhou, que não é capaz, que não tem controle. Mas essa culpa é uma ilusão criada pelo perfeccionismo emocional. A culpa reacende o sistema de ameaça no cérebro, aumenta o cortisol e intensifica o medo. É um ciclo cruel. A saída está em trocar a culpa por curiosidade. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que essa recaída está tentando me mostrar. Talvez ela esteja te pedindo descanso, talvez esteja te avisando que você tem se sobrecarregado, talvez esteja apenas lembrando que você é humano. Irving Yalom dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, ele nasce da resistência à dor. E quando você para de resistir, o sofrimento se dissolve, e o aprendizado começa. Cada crise traz um recado que só pode ser ouvido quando você escolhe escutar sem julgar. Quando a ansiedade volta, o primeiro passo é reconhecer. Dizer a si mesmo, a ansiedade está voltando. Nomear o que sente é o primeiro ato de autocontrole. O cérebro precisa de clareza para se acalmar. Depois, desacelere. O corpo ansioso não precisa de mais estímulos, precisa de menos. Diminua o ritmo, reduza o barulho, respire de forma mais lenta. Retome práticas simples que já funcionaram antes. Caminhar, escrever, dormir bem, se alimentar com leveza. Evite comparar o presente com o passado. A mente ansiosa adora transformar lembranças em régua de autocrítica. Antes eu estava melhor.
você pensa, mas cada fase tem suas exigências, suas intensidades, e isso é natural. Não tente voltar a um estado idealizado. Pergunte-se: o que eu posso fazer por mim agora? Recaídas prolongadas merecem acompanhamento profissional, e buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade emocional. Dividir o peso é o que o torna suportável. Cuidar da mente é lembrar-se de que você não precisa enfrentar tudo sozinho. Uma técnica poderosa para compreender a recaída é a linha do tempo emocional. Pegue uma folha e desenhe uma linha que represente o seu processo. Marque nela os momentos em que você se sentiu melhor e os momentos em que a ansiedade voltou. Observe o padrão. Quais eventos antecederam as recaídas? Quais atitudes te ajudaram a sair delas? Quando você enxerga o movimento, percebe que sempre houve uma retomada. A mente ansiosa precisa enxergar seu próprio progresso. Escrever o que você superou cria novas conexões neurais de confiança. A recaída deixa de ser um castigo e se torna um mapa. Você começa a entender que cada retorno é uma oportunidade de aprimorar a própria cura. O cérebro aprende por repetição, e a cada volta ele se fortalece. A esperança se torna um hábito. A ansiedade é como o mar. Há dias em que o oceano está calmo, e você sente o sol tocar a pele. Em outros, a maré sobe, o vento muda, e as ondas parecem te puxar para baixo. Mas, ainda assim, é o mesmo mar, e você continua sendo quem aprendeu a nadar. A recaída é só a maré alta voltando, não para te afogar, mas para te lembrar que o movimento é parte da vida. Você não pode controlar o oceano, mas pode aprender a flutuar. Cada vez que volta à superfície, seu corpo aprende um pouco mais sobre como respirar em meio à água. O mar ensina que estabilidade não é a ausência de onda, é a habilidade de se equilibrar nelas. Assim é com a mente. O que te fortalece não é o dia em que o mar está tranquilo, mas o dia em que, mesmo com o vento forte, você continua nadando. A recaída não apaga o seu progresso, ela o confirma. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo tremendo. Quando a ansiedade volta, você não está recomeçando do zero. Está recomeçando de um ponto mais consciente, mais preparado, mais humano. O cérebro leva tempo para mudar, e o coração precisa de paciência para acompanhá-lo. A cura não é um destino, é um modo de caminhar. Você está aprendendo a viver com mais presença, mais cuidado, mais verdade. E mesmo que a ansiedade volte, você sabe, ela já não tem o mesmo poder. Porque agora você entende o que ela é, e, principalmente, quem você é diante dela.